Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao Farol da Nova Terra. Hoje vou falar sobre um assunto muito complicado, polêmico, mas a verdade tem que ser dita. Estamos vivendo tempos de revelação. E tal como a Mãe Divina disse há poucos anos atrás, a verdade está vindo à tona. E também, como já dissemos anteriormente, a verdade pode não ser para todos, mas por mais dura e fria que seja a verdade, devemos agradecer o facto de estarmos sendo informados acerca dela. Devemos agradecer, em vez de ficar com ódio, com raiva, irritados, porque isto são baixas vibrações, isto é negativo. E a gratidão é o melhor que há. Hoje vou passar para vocês um assunto polêmico acerca do falso milagre de Fátima. Antes de prosseguir, também quero relembrar, que já foi dito aqui em vídeos anteriores, que todas as profecias apocalípticas ou que previam o futuro já não têm mais valor algum. Foi tudo anulado. E por quê? Porque estamos vivendo numa nova linha temporal. Desde 2010 que essa nova linha temporal entrou em vigor. E isto é a melhor notícia que se poderia ter. Portanto, voltando ao assunto principal acerca do fenômeno de Fátima, e como tantos outros ao longo da história, todos eles foram fenômenos OVNIs. Vou passar para vocês detalhadamente informações preciosas acerca deste evento que ocorreu em 1917. Ora bem, o que o povo viu em 1917 foi uma esfera luminosa prateada como a lua que estava bailando nos céus de Fátima. Fátima, para quem não sabe, é uma cidade perto de Lisboa, em Portugal. Essa esfera luminosa era uma nave discoide, pequena. São naves de aproximação, porque as naves-mãe são geralmente em formato de fuso ou de charuto e são enormes e não são assim manobráveis como os discos. Uma nave-mãe não pode se aproximar muito do solo nem em locais habitados porque tem uma enorme radiação. Uma nave-mãe é como um porta-aviões e as naves pequenas, as naves de aproximação, esses discos voadores, são como um caça, para quem entende, tipo F-16 ou um Sukhoi russo. Ora bem, os greys de quarta dimensão não fazem qualquer tipo de política, nem usam a ignorância dos povos. Os greys de quarta dimensão são seres de luz, são greys evoluídos e sabem que os governos e os políticos são todos corruptos e indignos. E por isso, os greys têm que escolher almas puras que possam receber as suas mensagens e difundi-las. No entanto, no ano de 352 d.C., eles surgiram em Roma, ao Papa Libério, e também em 1836 surgiram em Notre-Dame de Vittorie, em Paris, ao padre Genet. Na grande maioria dos casos, surgiram a pessoas comuns e a jovens, porque eles, os greys de quarta dimensão, buscam almas puras e não buscam políticos, sacerdotes ou empresários. E neste caso de Fátima, para além de aparecerem as três crianças, aos três pastorinhos, também se tornaram visíveis para milhares de pessoas nesse dia 13 de outubro de 1917,
como sendo o chamado milagre do Sol. Em 1917, ninguém sabia o que eram naves voadoras, nem alienígenas. Em 1917, as pessoas só conheciam santos, anjos e demônios, porque era isso que a igreja ensinava. As pessoas na altura eram muito incultas e a maioria era analfabeta, muito fanáticas e embrutecidas pela religião e mais facilmente acreditavam que o sol podia bailar no céu do que se fosse uma nave voadora alienígena que pudesse brincar entre as nuvens. Esses greys de quarta dimensão, sempre surgem na forma de uma, entre parênteses, senhora. Por isso é que essas aparições se denominam aparições marianas, porque em todas elas a imagem é sempre de uma senhora que invariavelmente é confundida pela igreja ou por fanáticos religiosos com a Virgem Maria. Essa senhora, entre aspas, é o símbolo da mãe de Ísis, a deusa mãe egípcia que deu origem ao mito da Virgem Maria. Para eles, para os greys de quarta dimensão, a Terra é a mãe natureza. E que melhor imagem para passar uma mensagem benigna, senão a imagem de uma mãe ou uma dama, uma senhora. As crianças, de ingênuas que são, os tais 3 pastorinhos, sempre afirmaram que viram uma senhora bonita. Eles nunca falaram que eram Virgens Marias. Bom, essa designação só surgiu porque um dos familiares de Lúcia terá dito o seguinte: "Ah, se era uma senhora bonita, então só podia ser a Nossa Senhora." E foi a partir daí que surgiu o mito da Virgem. A mensagem foi entregue e as crianças cumpriram a sua missão. Mas a igreja, como sempre, intrometeu-se e impediu que a mensagem fosse divulgada na sua totalidade. É claro que o sol não bailou. Só a ignorância do povo e a velhacaria da igreja puderam perpetuar essa mentira. O dia estava cinzento, estava chovendo, o céu estava completamente nublado, o sol estava completamente encoberto pelas nuvens. E de repente, a multidão viu surgir um disco luminoso que bailou, ou seja, zigue-zagueou no céu e que, ao passar sobre a multidão, secou as roupas. É evidente que as pessoas incultas acreditaram que aquele disco era o sol. Bom, até hoje haveria pessoas burras que acreditariam que o sol podia dançar no céu, quanto mais em 1917. Aquele efeito foi realizado a pedido da Lúcia, porque ela queria que o povo tivesse uma prova concreta daquilo que ela afirmava, mas que ninguém via. Portanto, o terceiro segredo de Fátima tinha a ver com o Armagedon e com o Apocalipse. Ora, nem o Armagedon, que era a Terceira Guerra Mundial, aconteceu, nem o Apocalipse aconteceu, porque os galácticos alteraram a linha temporal. Tudo o que foi previsto pelos guardiões no terceiro segredo de Fátima não aconteceu. Os guardiões são uma civilização grey que está estabelecida no planeta Terra, em bases e cidades subterrâneas, desde há muitos milhares de anos, e que zelam pela humanidade e pela estabilidade planetária, mas não podiam alterar ou impedir os ciclos naturais. Eles têm alta tecnologia, são seres de quarta dimensão e estão na Terra desde há milhares de anos. Eles até afirmam que estão aqui desde a origem da humanidade. Eles cuidam da natureza e preservam a espécie humana,
mas não podem interferir diretamente no destino da humanidade. Quem contactou com os pastorinhos, essencialmente com a Lúcia, em Fátima, em 1917, foram os guardiões. A, entre aspas, senhora que surgiu a Lúcia e que mais tarde veio a ser considerada a Virgem, era um holograma produzido pelos guardiães, e o milagre do Sol foi produzido por uma nave, um disco voador desses mesmos guardiões. Agora falo-vos um pouco acerca da irmã Lúcia. Ela é mesmo a irmã Lúcia ou é uma impostora? Em Fátima, foi, sem sombra de dúvidas, um fenômeno OVNI. A Fina da Armada escreveu 2 ou 3 livros sobre o assunto e está tudo muito bem documentado. A entidade que contactou os pastorinhos e que deu instruções à Lúcia era alienígena, é intraterreno. São seres de 4ª dimensão que vivem na Terra em bases subterrâneas e bases submarinas de grande profundidade e que, inclusivamente, estão em território português. Esse chamado milagre do Sol não existiu. Volto a repetir, o céu estava completamente cheio de nuvens. Nem se via o sol tampouco. Estava chovendo e aquilo que os cidadãos viram foi uma nave discoidal prateada, muito brilhante e luminosa, que realmente parecia o Sol ou a Lua, e estava se movimentando, evoluindo no céu. Ao passar sobre a multidão, a nave anulou a chuva e secou imediatamente todos os cidadãos. Queridos irmãos e irmãs, o Vaticano está cheio de segredos, inclusive da presença de alienígenas na Terra. Mas os segredos mais graves são aqueles que destroem por completo o cristianismo e o catolicismo. Os segredos da Lúcia já foram todos publicados. O terceiro segredo refere à queda da Igreja Católica, a queda do Papa e a queda do Vaticano. Por isso é que a Igreja não quis divulgar isto em 1960. É preciso perceber que o fenômeno de Fátima é independente do crime da Igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fenômeno de Fátima foi uma coisa e os crimes cometidos pela Igreja é outra. Até 1960, a Lúcia era uma, e a partir de 1960 passou a ser outra. A irmã Lúcia deu a conhecer a mensagem primeiramente ao Papa Pio XII, que ao terminar a sua leitura estava tremendo tanto, mas manteve a mensagem em segredo e não a divulgou publicamente. Um dos segredos afirma que o sucessor de João Paulo II, o Papa Francisco, porque o Papa Bento XVI abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013, portanto, um dos segredos afirma que o sucessor de João Paulo II, que é o Papa Francisco, deverá provocar uma revolução na própria Igreja Católica. E essa entidade que transmitiu a mensagem, a Lúcia, também contou o seguinte: Veja, minha filha, eu mostrei ao mundo o que acontecerá entre os anos de 1950 e 2001. O maligno está dirigindo o mundo, semeando ódio e discórdia em todos os lugares. Os homens fabricarão armas mortais que destruirão o mundo em minutos. Metade da humanidade será horrorosamente destruída. A guerra começará. Contra Roma haverá conflitos entre ordens religiosas.
Deus permitirá que todos os fenômenos naturais, como a fumaça, o granizo, o frio, a água, o fogo, as inundações, os terremotos, o tempo inclemente, desastres terríveis e invernos extremamente frios, acabem pouco a pouco com a Terra. Estas coisas, de qualquer maneira, acontecerão nas proximidades do ano 2000. E Lúcia, no meio da sua inocência, continuou afirmando o que lhe foi transmitido. Pratique atos de caridade para com o seu próximo. A classe de castigos que estão em frente a nós na Terra é inimaginável e eles virão, não há nenhuma dúvida. Muitas almas podem perder-se e muitas nações desaparecerão da Terra. Mas, apesar de tudo isso, se os homens meditarem, rezarem, levarem a término ações boas, o mundo poderá ser salvo. Um homem numa posição muito alta será assassinado e isto causará a guerra. Uma armada poderosa caminhará através da Europa e a guerra nuclear começará. Esta guerra destruirá tudo. A escuridão cairá sobre a Terra durante 72 horas, ou seja, 3 dias. E apenas uma terça parte da humanidade sobreviverá a estes 3 dias de escuridão e terror e começará a viver numa nova era. Serão as pessoas boas. Numa terra muito fria, 10 minutos antes da meia-noite, um grande terremoto sacudirá a terra durante 8 horas. E assim, terminou de transmitir a mensagem a irmã Lúcia. E quanto ao papado e ao Vaticano, o segredo de Fátima profetizava uma enorme catástrofe. Por isso é que o Vaticano mandou matar a irmã Lúcia. Aliás, os 3 pastorinhos todos morreram. Já nada disto ocorrerá. Relembro aos desavisados, aos distraídos. Isto tudo que acabei de vos transmitir acerca das profecias e do terceiro segredo de Fátima, das revelações de Fátima, fazem parte do passado. São profecias que, sim, tinham validade até a linha temporal de 2010, altura em que a linha temporal foi mudada. Vemos aqui nas fotos a verdadeira Lúcia, que é a que está aí do vosso lado esquerdo, porque a outra não é irmã Lúcia, é falsa. A verdadeira foi morta em 1960. A verdadeira, que é da esquerda, queria que o segredo fosse divulgado em 1960, porque a senhora que lhe transmitiu a mensagem ordenou a Lúcia que divulgasse o terceiro segredo em 1960, mas a igreja recusou a divulgação e quis mantê-lo secreto. Por isso, ela foi morta e substituíram-na por uma impostora. E esta impostora é bem diferente da verdadeira Lúcia. Fez-se passar pela pastorinha vidente até 2005, data em que faleceu. E assim termino de vos transmitir toda a verdade acerca do sol que dançou em Fátima e do tal milagre que não foi milagre. Se eventualmente este vídeo sair daqui do YouTube, vocês podem continuar nos seguindo na rede social chamada Miui e podem nos acompanhar por lá. Gratidão, Namastê.